Olá, fã da Bíblia, bem-vindo ao nosso canal e à nossa leitura de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui, está me conhecendo agora, eu sou a Pérola, estou num desafio de leitura da Bíblia em um dia. Vem ler a Bíblia com a gente, estamos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o seu joinha e me ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo, compartilhando esse vídeo com alguém. Bora para a nossa leitura, capítulo 18. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou, tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. E lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Pausa para o Magninho. Juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas, por te haver Davi mandado consoladores, estar honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos tome a crescer a barba, e então vinde.
Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Ciros de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou um muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar à serra, e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibekai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelã. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Texto lido, texto escrito.
Ao contrário, né? Texto escrito, texto lido. Vou ficando por aqui. Um beijo e até amanhã.